Galera que curte engenharia clínica. Hoje eu vou falar para vocês sobre projeto e implementação de estabelecimentos de saúde. Essa foi uma apresentação que eu fiz a semana passada, né? Hoje nós estamos no dia 30 de novembro, e no Congresso Internacional de Engenharia para a Saúde, que foi como se diz, um congresso que foi organizado lá no Peru, e quem me convidou foi a Associação Peruana de Engenheiros Clínicos. Então me pediram para fazer essa apresentação, eu fiz, está em espanhol, mas eu acho que dá para entender direitinho. Então, antes de começar, quero pedir para você se inscrever, se você é novo no canal, deixar seu like, compartilhar na medida do possível. E vamos falar desse tema que é muito importante, que envolve, né, principalmente a nossa capacidade de atuar junto com arquitetos hospitalares, né, nós, profissionais da engenharia clínica, e trabalhar com os engenheiros projetistas complementares, que são muito importantes nessa parceria, arquitetura e engenharia. A gente tem que aprender, né? Nós da engenharia clínica precisamos aprender e utilizar melhor o contato que a gente tem com esses profissionais, que são essenciais para construir, fazer um hospital funcionar. Então, vamos lá. Aqui está o dado do canal, né? Mas eu tenho uma agenda aqui que eu vou falar sobre como que o hospital mudou, né? Como que o hospital era, como ele está hoje, né? E o que vamos dizer assim, que ajudou, né? Como que as inovações e os novos conhecimentos acabam ajudando a modificar o hospital, né? Vou falar sobre o projeto do hospital e desde já quero falar que o hospital é o maior equipamento de saúde que vocês vão conhecer. Não tem equipamento maior que ele, né? E é o mais caro, né? Um hospital inteiro organizado, funcionando, com fonte de alimentação, ventilação, tudo mais. Então, é bom a gente ter isso em mente, que não vai ter um equipamento maior que o hospital. Vou falar também sobre os projetos especiais e sobre o comissionamento, né? A prática de comissionar entregas de obras que a gente não faz no Brasil, e também é uma oportunidade muito grande para a gente ocupar esse espaço, né? Nós que gostamos de engenharia clínica, ajudar a dar forma nesse mercado, né? Então, os objetivos não vai ter outro senão valorizar a engenharia no setor saúde, né? E dentro dos hospitais. E, quer dizer, engenharia tem que ter mais engenharia dentro dos hospitais, desde a concepção, projeto, construção, posta em marcha e operação. Nós precisamos de ocupar esse espaço, aumentar a presença da engenharia dentro do setor saúde no hospital. E, especificamente falar para como trabalha a arquitetura, como trabalha a engenharia e justificar a necessidade de especialização. É preciso da gente ter que a gente tenha especialistas realmente, né, nessa área, né? Amadorismo não cabe aqui. Então, vamos trabalhar sobre esse tema aí. Ó, pessoal que gosta aí peguei dois exemplos de computadores, né? Projeto de computador, tudo está no seu lugar, né? A fonte de alimentação, onde vai colocar o HD, onde vai colocar entrada de cartão de memória, onde que vai entrar energia. Então, tudo é pensado calculadamente antes da gente ter um equipamento. E esse é o trabalho dos arquitetos, né? Eles têm que colocar tudo no devido lugar. Assim, tem hospitais que vão funcionando aqueles puxadinhos, né? Sem um projeto arquitetônico, sem um plano de como aquilo tudo deve funcionar, eles não desempenham tão bem quanto hospitais projetados com essa ideia, com esse apoio da arquitetura hospitalar. Por isso, eles são parceiros, assim, imprescindíveis. Eu, por exemplo, não costumo entrar em obra hospitalar se não tiver uma estrutura de arquitetura suportando, né? Uma arquitetura profissional. Veja que eles têm que pensar nos fluxos, né? Não só o fluxo do paciente, o fluxo do funcionário, o fluxo do visitante, né? A relação do hospital com o entorno onde ele está inserido. Então, é um conjunto de responsabilidades muito grandes, né? E além disso, né, além dos fluxos, né, vocês podem ver aqui que tem uma relação funcional, né, um quarto de enfermaria, com o que ele se relaciona, né? Em que etapas aqui, como que é o caminho, a jornada do paciente ali dentro do hospital. E isso é um trabalho muito importante e eu dou graças a Deus porque tem esses profissionais, os arquitetos, que se dispõem, que gostam de fazer esse trabalho. Então, aqui é um exemplo de relação funcional, um posto de enfermagem, né? Ou a prescrição médica tem que estar
relacionada com a sala de curativos, com os quartos dos pacientes nas enfermarias e com a sala de serviço. Pode ser diferente disso, isso é uma forma de ver o problema, mas o mais importante é entender que os arquitetos, eles é que estudam e são preparados para entender todo esse esquema. É lógico que a gente, estando próximo dele, vai ser uma mão na roda, porque ele tem muitas perguntas que a gente vai poder responder, né? Então, além das relações funcionais, dos fluxos, cada elemento, cada escada de 2 degraus, é, o criado mudo, a mesa de refeições, tudo isso é pensado. Então, estou mostrando isso para vocês imaginarem o tamanho do trabalho. É um trabalho gigantesco e por isso que precisa de ser profissionalizado, né? Às vezes, já trabalhei com vários arquitetos sem experiência, né? Quando eles estão abertos a trabalhar com a gente, funciona muito bem. E quando eles são amadores, né, aí dá um trabalho maior para a gente, né? E se a gente não está presente, disposto para ajudar, a coisa fica horrorosa. Eu tenho histórias horrorosas com arquitetos e tenho histórias muito boas com arquitetos, por isso que eu digo, né, eu valorizo muito essa profissão e dificilmente eu vou participar de um projeto de reforma, ampliação ou construção de hospital se não tiver um arquiteto ali do lado para a gente discutir detalhes de todo esse processo, né? Então, vocês vejam aqui, né, que não é só o lado do paciente. Imagina, cada ambiente vai ter um conjunto de equipamento e ele tem que pensar tudo isso. Nós, da engenharia clínica, por exemplo, costumamos pensar só temos ali os equipamentos médico-assistenciais, quando muitos de apoio de infraestrutura nem passa por perto da engenharia clínica, né? Mas é um trabalho enorme e isso é para a gente reconhecer isso. Eu estou mostrando para que a gente possa reconhecer e valorizar esse papel do arquiteto nesse contexto. Além disso, né, os detalhes do espaço físico. Eu sempre sonhei assim, nunca tive essa possibilidade, mas de fazer um inventário completo de um hospital, um inventário de ambiente, por exemplo. Se eu sei as áreas de piso e o tipo de piso, eu posso fazer uma contratação de serviço de limpeza mais adequada. Se eu tenho a área, né, de cada ambiente das paredes, o tipo de tinta, o tipo de cor que tem, eu posso fazer um planejamento de pintura rapidamente, mas nós estamos longe ainda dessa cultura. Nós da engenharia clínica temos feito inventário, a JCI, eu creio que na quinta ou sexta edição, já pediu o inventário dos equipamentos de infraestrutura, né? E eu penso muito bem no inventário de ambientes, no inventário do espaço físico, que também é trabalho do arquiteto, né? Eu acho assim, que se o arquiteto no seu projeto ele der as diretrizes, né, tanto para a infraestrutura quanto para a engenharia clínica, o projeto sai muito mais liso, muito mais tranquilo, né? E aqui os fatores, né, que condicionam o ambiente. Cada ambiente, assim, nenhum ambiente é igual ao outro, né? Na clínica tem uma vantagem, porque você tem um monitor, por exemplo, o hospital comprou lá 50 monitores, você tem 50 monitores iguais. E na infraestrutura, na arquitetura, nenhum ambiente é igual ao outro, né? Na engenharia clínica a gente tem o manual de serviço, né? E muitas vezes a grande maioria dos hospitais não tem o seu projeto as-built, né? Se eu for quebrar uma parede, o que eu vou encontrar atrás daquela parede? Isso é uma deficiência muito grande que a gente tem que melhorar. E a gente melhora isso nas exigências de compra de serviços de arquitetura, compra de serviços de projetos complementares. Então, é um trabalho muito grande. Toda a infraestrutura necessária. Você veja aqui só alguns pontos: instalação elétrica, climatização, descarga atmosférica, instalações hidráulicas, enfim, é um universo muito grande, por isso que os arquitetos são indispensáveis, os arquitetos hospitalares são indispensáveis nesse passo, no momento de você projetar uma ampliação, uma reforma ou um hospital novo. Então, a arquitetura tem que colocar tudo em seu lugar e tudo que vai dentro desses lugares também tem que estar bastante detalhado. Por isso que é bom a gente aprender a trabalhar com eles, valorizar a profissão do arquiteto hospitalar e apoiar em tudo que ele precisar, porque é ele que tem que pôr em tudo no seu devido lugar, tá? É lógico que quando começa a trabalhar com os projetistas complementares pode ter algum ajuste ou outro, mas é um trabalho hercúleo, vamos dizer, né? Então, mas assim, o projeto de hospitais nem sempre foi dessa forma e isso foi mudando conforme
tempo foi passando, o hospital foi evoluindo, né? Então, quem gosta disso mesmo, né, gosta de saber de hospital, como eu gosto, eu recomendo a leitura desse livro do Michel Foucault, que é a Microfísica do Poder. Ali ele conta a história, né, tanto na França quanto na Inglaterra, dois caras, o Tenon na França e o Howard na Inglaterra, eles fizeram um corre nos hospitais da época, né, para desenhar o projeto futuro, né? O hospital aí nessa fase ele deixa de ser uma estrutura, um projeto artístico, né, para ser um projeto mais funcional, né? Então, nesse livro do Michel Foucault, tem o capítulo 6, que trata do nascimento do hospital. Leia lá, porque vocês vão. É muito interessante. Ele fala do nascimento do hospital, mas também comenta ali o hospital como um instrumento de poder, né? E um capítulo anterior, para quem quiser se aprofundar, o capítulo 5 é o nascimento da medicina social, porque a medicina nem sempre foi social, né? A medicina foi para quem pode pagar. Hoje, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o Sistema Único de Saúde, que qualquer um aí tem acesso a serviços médicos, de enfermagem, enfim, todos os profissionais de saúde, gratuitamente. Então, leiam isso para vocês verem como é que o hospital foi se transformando, né? E isso foi feito para definir os programas de reforma e construção de hospitais nesses dois países, né? Descrever os hospitais do ponto de vista funcional, não mais do ponto de vista artístico. E lembrar vocês que todo hospital tem indicadores de capacidade, né? Número de leitos, número de sala cirúrgica, número de aparelhos de raio-x, número de equipamentos de laboratório, enfim. E nós temos também os indicadores de atividade, que são números de cirurgia por mês, consultas por mês, exames de sangue por mês e por aí vai. E nós, da engenharia clínica, temos que pensar nesses dois indicadores, incluir esses indicadores nos nossos indicadores convencionais de engenharia clínica. Um outro, vamos dizer, desenvolvimento que teve foi o trabalho do Semmelweis, né, do Ignaz Philipp Semmelweis, que é considerado o pai do controle de infecção hospitalar, porque, na verdade, assim, havia duas clínicas, a clínica das parteiras e a clínica dos médicos. E a taxa de infecção hospitalar na clínica das parteiras era muito menor que a taxa de infecção nos serviços médicos, né? E a única diferença ali era que os médicos faziam necrópsia e as parteiras não faziam necrópsia. Então, ele tentou introduzir um monte de ações, tentou demonstrar a importância, né, de lavar as mãos, por exemplo, mas não foi muito bem aceito. Ele teve várias dificuldades. Ele acabou morrendo, né, de infecção de febre puerperal, como era chamado na época, né? Mas ele não conseguiu criar evidência, demonstrar que o que ele estava falando era uma verdade, né? Vocês vejam aqui que em 1946, uma taxa de mortalidade de 11%, né? Você levaria, ou uma mulher, se fosse um marido, aí levaria sua esposa para dar luz no hospital, onde a taxa de febre puerperal, de mortalidade, né, por febre puerperal era 11%. Não, aqui cada 100 que nascem, 11 morrem, vamos dizer. Então, era muito gritante e, assim, o Semmelweis sofreu bastante com essa observação que ele fez e não foi muito aceita, mas isso ajudou muito a mudar o hospital para o que nós somos hoje, né? E isso graças ao trabalho de pessoas como Lister, né? Que começou a fazer estudos comparativos, né, com fraturas expostas tratadas com ácido carbólico e não ácido carbólico, e aí você começa a criar evidência de que tem algum resultado, né? O esforço de você fazer a asepsia, enfim, da pele, todos os cuidados durante a cirurgia. Mas tudo isso foi consolidado graças ao Robert Koch e Louis Pasteur, né, com a microbiologia. A microbiologia passa pelo microscópio, né, pela invenção do microscópio, e passa pelo melhor entendimento do que vem a ser a microbiologia e como ela interage com o corpo humano. Então, isso também ajudou a transformar o modo como a gente via o hospital e como a gente vê hoje. Um exemplo disso é a classificação de áreas e artigos. Nós temos aqui no canal um vídeo falando sobre a classificação de áreas e artigos e o que é limpar, desinfetar e o que é esterilizar, que faz parte da nossa engenharia clínica. Não só a engenharia clínica, mas arquitetos hospitalares, para engenheiros hospitalares, né, que cuidam de infraestrutura. Isso tem que ter, esse conhecimento tem que ser parte disso. Eu vou deixar o link aqui para vocês acessarem e aprofundarem um pouco mais nesses termos, né, e melhorar a nossa comunicação com profissionais da assistência à saúde direta.
Outra pessoa, assim, foram várias pessoas, eu escolhi algumas aqui. Outra que fez um estrago, vamos dizer assim, nesse conceito foi a Florence Nightingale, né? Ela escreveu um livro, O que é e o que não é, na enfermagem, né? E já nesse livro dela, 1859, ela já falava de ventilação, aquecimento, a saúde dentro das casas, né? Ao ruído, os diferentes tipos de meio ambiente, a importância de cuidar da roupa de cama, a influência da luz e da limpeza. Para vocês terem uma ideia, ela na Guerra da Crimeia, ela também tinha uma formação, ela era de uma família, vamos dizer assim, que pôde dar uma educação boa para ela, gostava muito de estatística, e ela demonstrou durante a Guerra da Crimeia que se as práticas hospitalares mudassem, ela conseguia devolver soldados para a guerra mais preparados. Havia uma mortalidade muito grande dentro dos hospitais. Então, ela, como gostava de estatística, ela utilizou aqui esses tipos de gráficos, esses diagramas, né, para mostrar para as autoridades e receber investimento para ela fazer as mudanças nas rotinas, nos processos de trabalho dentro do hospital. E ela conseguiu, né? Então, ela é um ícone. E eu fui, quando eu estive na Inglaterra, não podia deixar de visitar o museu. Visitei o Museu da Florence, muito interessante. Fiz muitas fotografias. Quem sabe um dia eu posso mostrar o que eu vi lá e o que eu aprendi nesse museu. Mas o fato é que esses três fatos que eu falei para vocês aí, a infecção hospitalar e tudo mais, mudou a forma como os hospitais evoluíram, e isso vocês podem perceber melhor no livro do Michel Foucault. Né? Então, onde que a arquitetura começa? Né? É pela escolha do terreno. Né? Muitas vezes o arquiteto não dão a ele essa escolha, essa opção de escolha, né? Vamos dizer, escolhe o terreno para um hospital. Normalmente ele pega o terreno e nem sempre o terreno que ele pega é o terreno que ele desejaria. Aí já começa a importância de um hospital iniciar bem já pela escolha do terreno. Né? E tem eu conheço vários arquitetos, né? Porque ele tem que pensar o seguinte, né? A forma do hospital, como que deve ser a forma do hospital? Então tem gente que fala que a forma é que define o conteúdo, e tem gente que fala, que prefere, né, que o conteúdo é que define a forma. Eu tenho uma vez eu mostrei um projeto muito bacana que eu fui visitar lá no Equador, e mostrei para um arquiteto que eu conheço, muito famoso e experiente, ele bateu o olho assim e falou: Lúcio, esse hospital aí é o tipo de hospital que deram a forma para ele primeiro e depois definiram o conteúdo. Né? E você pode fazer o contrário, você pode pegar o conteúdo é que define a forma. Você define quais serão os conteúdos, né, e depois você dá forma para eles. Se vai ser redondo, quadrado, enfim, isso depende de cada arquiteto. Eles têm três tipos, basicamente, de estrutura, né, para atenção primária, secundária e terciária. E ele é o primeiro a enfrentar o problema. Né? Quando a gente da engenharia dá sorte de ser ele enfrentar o problema primeiro, quando não vai direto ali para o empreiteiro, para o construtor, ou pega direto o engenheiro civil, que executa a obra, manda aí que eu faço. Né? Mas esse mandar que eu faço é muito melhor a gente trabalhar com o arquiteto hospitalar. Ele tem que definir as atribuições, né? São 8 atribuições que tem que incorporar no hospital, né? Tudo isso ele tem que conhecer isso em detalhes, né? Vários tipos de hospital, nesse caso aqui o corredor principal e tudo do lado, né? Tem vários tipos de tipologia. Ele vai ter que definir o que é melhor, porque ele vai ter que ocupar esse terreno que foi cedido a ele ou que ele escolheu. E ainda mais, né? Ele tem todo esse conjunto de equipamentos para enfiar lá dentro dos ambientes, né? São os médicos assistenciais, os de infraestrutura, os de apoio e os equipamentos gerais, que são aqueles que não são de aplicação exclusiva hospitalar, como mobiliário, mesa, cadeira, armário e por aí vai. Isso está na RDC 509, né? E ainda a questão dos resíduos, tem vários tipos de resíduo, qual que é o trajeto que vai fazer, onde que vai armazenar, onde vai ser os abrigos de resíduo. Então é um trabalhão gigantesco que o arquiteto tem para fazer. Né? Então, o que ele faz? Primeira coisa que ele deve fazer é um estudo preliminar, aí ele faz o projeto arquitetônico básico e depois faz o projeto executivo de arquitetura.
E é muito importante a gente entender que projeto é composto pelo memorial descritivo mais a representação gráfica. Você pede para o hospital, manda o projeto. Aí o cara manda o projeto, ele manda só a representação gráfica, não manda o memorial descritivo. E o memorial descritivo tem um poder muito grande, né? Por isso que eu acho que arquitetos que trabalham junto com engenheiros clínicos e com engenheiros hospitalares, eles têm um apoio maior e, portanto, eles podem fazer muito melhor, tá? E tem que dizer e apontar as diretrizes, né? Todas as diretrizes que serão utilizadas para os hospitais complementares, projetos complementares. Por exemplo, isolamento de UTI. Eu vou isolar o doente das pessoas, porque as pessoas podem contaminar o doente, ou vou isolar os doentes das pessoas, porque o doente pode contaminar as pessoas. Então, ele já dando essas diretrizes, fica muito mais fácil para os projetistas complementares, né? Aqui eu quero falar, agora eu vou falar um pouco das engenharias, né? E lembrar do artigo do Grimes, Stephen Grimes, escreveu há 20 anos atrás esse artigo, mas é super atual, e ele diz que a engenharia bem-sucedida será aquela que ajudar os hospitais a diminuírem as pressões causadas pelas forças tecnológicas, econômicas, demográficas e culturais e regulatórias. Então, leia esse artigo para você fazer uma comparação do que você está fazendo e o que ele previa, né, para uma sobrevivência da nossa engenharia, né? Então, é imperdível isso. Acho que é importante sedimentar para a gente ficar no mesmo nível de conhecimento e avançar nas discussões. Então, os projetos complementares têm uma infinidade deles, não vou entrar em detalhes, né, mas começa pelo projeto estrutural indo até circuito fechado de TV, e normalmente, assim, é um erro muito comum, você contrata projetos, cada um desses projetos com projetistas diferentes, né? Então, o da elétrica ocupa o meio da sala com a iluminação, o do ar-condicionado ocupa o meio da sala com uma boca de suflamento, o de detetor de incêndio, ele põe o sensor de fumaça no meio da sala e começa a ter interferência. Então, é importante que esses projetos sejam compatibilizados. Então, a vantagem de você contratar uma empresa só é que essa compatibilização ela nasce mais fácil. E quando você tem que contratar empresas diferentes, essa compatibilização fica muito mais difícil. Então, é um trabalho muito grande também das empresas que fazem projetos complementares. E há os projetos especiais, como, por exemplo, a central de material e esterilização, tem diferenciais de pressão ambiente entre a área contaminada, o preparo e o arsenal, onde vai guardar os materiais estéreis, né? A gente tem projeto de osmose reversa, tanto para a produção de vapor como pré-hemodiálise. Água gelada, além da climatização, tem água gelada para o tomógrafo, para a ressonância magnética, para o acelerador linear, plantas PSA, o PSA, VSA, o VPSA, tudo isso, geração de vapor e água quente, climatização para tuberculose, climatização para paciente transplantado de medula óssea, tudo isso cai no escopo de projetos complementares, né? E sempre que tem novas tecnologias, a gente acaba tendo projetos especiais. Por exemplo, cirurgia robótica, eu fiz um estudo recentemente, tem um proponente que pede uma sala exclusiva para a robótica. E tem um outro proponente, o fabricante, que fez um robô que pode ser em qualquer sala, ele é pequeno, fácil de movimentar. Então, assim, conforme vai tendo essas novas tecnologias, a gente vai tendo novos projetos. Aqui, rapidamente, esses são um projeto complementar de instalação de uma ressonância nuclear magnética, mas são várias páginas para mostrar para vocês a complexidade. Tem que ter gente para ler isso tudo, interpretar isso e executar isso. Só a partir disso é que o fornecedor vai liberar, pode mandar a ressonância que a sala está pronta. Então, é um trabalho hercúleo, né, que a gente precisa de fazer e precisa ocupar isso também, né? Mas qual que é a contribuição da engenharia, né, na área da saúde? Primeiro que no Brasil ela é legalmente habilitada. Não adianta o cara dirigir o carro muito bem se ele não tem carteira de motorista. E aqui no Brasil, a gente, para fazer engenharia, precisa de ter carteira de motorista. Tem várias modalidades, né? Não existe um único engenheiro que faça tudo no hospital. Então, tem assim, porque a engenharia já nasce dividida, né? É diferente da medicina ou da enfermagem, que você forma enfermeiro, médico e depois você vai especializar. Não, na engenharia ela já nasce dividida porque tem muitos conhecimentos, é uma coisa muito segmentada
e um serviço de engenharia dentro do hospital, ele tem que oferecer todas essas engenharias, né? Seja diretamente, que é mais difícil, mas também contando com prestadores de serviços, especialistas e parceiros. A gente vê hoje ainda muito no organograma, não é tratado, o nosso tema não é tratado como engenharia, é tratado como manutenção, enquanto devia ser engenharia, né? Engenharia clínica, engenharia hospitalar. Então, a gente tem que bater panela e trabalhar nesse sentido de divulgar mais isso. Engenharia, manutenção não é engenharia, manutenção é parte da engenharia. É uma das atividades da engenharia. E tratar a engenharia como manutenção é manutenção que você vai ter, né? Você tem uma engenharia, você pode ter uma engenharia completa. E aqui são exemplos, você pode dar na internet aí um Google, tipo, exemplos de organogramas de hospitais. Você vai ver que está ali tudo, menos engenharia. Poucos, né? Eu sempre brinco, quando eu comecei nessa área, a engenharia clínica do Einstein chamava assistência técnica. A engenharia clínica da Beneficência Portuguesa chamada eletrônica médica. Então, isso foi evoluindo, mas simplesmente a gente precisa de engenharia no organograma, né, do hospital. Nós temos que ser tratados como um serviço de engenharia e não como um serviço de manutenção. Para ilustrar um pouco aqui, você vê que isso aqui é o ciclo do oxigênio dentro do hospital, né? A indústria capta o ar, separa os gases, transporta, o hospital recebe, aí tem um conjunto de conhecimentos teóricos e práticos e um pacote de tecnologias aqui que usam esses gases medicinais, né, o oxigênio, e ainda a gente tem que tratar esse ar dependendo se o paciente é portador de tuberculose ou Covid, que vai ter no ar exalado contaminantes, né? Então a gente precisa tratar esse ar para devolver para a atmosfera e esse ciclo continuar. E quando aconteceu a pandemia, a gente teve que apreciar, né, as plantas concentradoras de oxigênio foi o que salvou a pátria, né? Então, hoje os hospitais estão produzindo oxigênio dentro do hospital. Por isso que não dá para tratar como manutenção, porque manutenção é um pedaço do negócio. Tem todo o processo de qualidade de produção de um fármaco que está acontecendo no hospital. Então, a engenharia precisa sair de manutenção e ir para a engenharia, né? E eu quero falar duas definições, né, de eficácia e efetividade. Eficácia é a medida do benefício de uma tecnologia em condição ideal de uso. Quando essa tecnologia vai para uma condição real de uso, a gente chama de efetividade. Então, o médico prescreve o medicamento de 3 em 3 horas, o paciente não toma, ou o médico prescreveu para um peso diferente, ou o paciente esquece de tomar. Então, aquilo que era eficaz em condição ideal, quando vai para a condição real, é uma perda de eficácia, né? Então, a gente chama perda de efetividade. Em avaliação de tecnologia e saúde, eficácia, efetividade, efetividade. E eu costumo chamar que, até quando eu tenho duas tecnologias igualmente eficazes e igualmente efetivas, a mais eficiente é a mais barata. Então, nós temos que trabalhar, né, no caso do oxigênio, que eu estou para aumentar, né, fazer um consumo racional, né, e aumentar a efetividade no uso. Falando aqui, dando uma ênfase assim nas pessoas, né, eu recomendo a leitura desse livro aqui, da Organização Mundial da Saúde, né, Human Resources for Medical Devices, The Role of Biomedical Engineers. Você vai conhecer e ver a fragilidade que é a nossa contribuição no sistema mundial de saúde, né? Então, voltando, né, para a questão dos gases, do gás medicinal como uma tecnologia, né? Eu tenho toda uma infraestrutura necessária para gases, tenho que gerar energia elétrica, né, cuidar dos geradores no caso de falta de energia. Eu tenho a questão dos painéis solares que eu posso utilizar para alimentar a própria PSA, como que eu vou armazenar, como serão as redes de distribuição e todo um montão de gases que eu chamo medicinais, aqueles que interagem fisiologicamente com o paciente, e os gases hospitalares, que não têm uma interação fisiológica ou bioquímica com o corpo humano. Então, tem dois grupos: gás medicinal é problema da farmácia, gás hospitalar é problema da engenharia, mas a gente tem que apoiar a farmácia para fazer o uso, né, do fármaco, o consumo ser o mais racional possível. A gente tem que aprender melhor a medir, né, medir os processos, né, os processos de medição
de oxigênio líquido ainda são desconhecidos, as pessoas não conhecem, a gente precisa melhorar, explorar os conhecimentos de termodinâmica, transmissão de calor e escoamento de fluidos que são muito relevantes. Isso aqui é um painel típico de tanque criogênico e a gente tem lá sempre duas pressões, a de vapor e a pressão hidrostática. A gente tem que medir esse valor, né? Pegar uma garrafa térmica com chá, você vai ter o chá quente na parte líquida e vai ter o vapor na parte superior. E de posse dessa tabela, você vai entrar com a pressão de vapor, né, aqui, por exemplo, e com a pressão hidrostática, e você vai ter o consumo. Mas você veja que essa tabela, por exemplo, aqui, eu não tenho esse dado aqui, mas provavelmente ela foi calibrada para 10 atmosferas, ou 10 bar, né? Então, você entrando aqui com a pressão de vapor, que é nessa aqui não permite a entrada da pressão de vapor, e com a pressão hidrostática que está nessa coluna do meio, você vai ter ou a massa de oxigênio, ou o volume de oxigênio, ou o percentual do tanque. Mas essa tabela é muito melhor. Então, você veja aqui nesse caso, para pressão de 18 centímetros de coluna d'água, a 7,5 bar, eu tenho 482 metros cúbicos de oxigênio. E aqui na mesma pressão hidrostática, a 12,5 bar, eu tenho 672 metros cúbicos. Então, são pontos onde nós, como engenheiros, a gente pode contribuir bastante a precisar planejar a demanda, ter uma série de atividades que a gente pode fazer. Aqui também, né, a gente pode contribuir com estimativa da demanda, porque toda vez que você compra mais líquido que você usa, você acaba perdendo por evaporação. Aqui a gente já fez vídeos no canal falando sobre isso, né? E vou deixar ele aqui na descrição para quem puder, aqui nesse link aqui. E é curioso, né, que eu falei ontem na imersão de engenharia clínica do canal da Mariana Brandão, da engenheira clínica, né, Mariana Brandão, falei sobre isso. Às vezes tem um hospital que tem procedimentos para baixar a pressão do tanque, né, procedimento de qualidade para baixar a pressão do tanque, mas ele não compra mais. Toda vez que ele consome menos, a pressão aumenta, ele começa a perder, então ele joga oxigênio fora, mas não muda a sua prática de compra de gás. Mesma coisa acontece com o oxigênio gasoso, né? O hospital pede, o fabricante entrega, o hospital paga, a assistência usa e não inovamos nessa área, não tem inovação. Tem vários tipos de forma de armazenamento, isso é pouco comum aqui no Brasil, né? Há vários hospitais que não têm noção do risco, né? A explosão de um cilindro desse aqui é muito grave, muito perigoso, né? Esse risco, né? A gente pode reduzir isso junto com a arquitetura. Onde colocar esse negócio aqui? Vamos discutir com o arquiteto. Ele vai arrumar um lugar bacana lá que atende às necessidades não só da instalação desse equipamento de infraestrutura, mas também a segurança das partes interessadas. O trabalho que eu fiz, que mostrei aqui, que não está publicado ainda, mas estou trabalhando nele, mas em 11 hospitais as pressões das redes chegaram a ser 126% mais alta do que o requerido. Isso porque o pessoal, nossos colegas, não leem a pressão necessária que cada equipamento exige, né? E a pressão mais alta que a gente tem hoje é o fluxômetro, que exige 3,5 kgf por centímetro quadrado, ou 345 kPa para funcionar, e nossas pressões de rede estão lá em cima. Também não usamos, né, conhecimentos que tem no estampado, não colocamos, não fazemos inventário de cilindro. Quem faz esse inventário de cilindro? Comenta aí. Conta aí, de quanto tempo você checa o teste hidrostático do cilindro? Se você checa ou se deixa por conta do... Não, isso aqui é alugado, o problema é dele. Isso é acomodato, enfim, problema é da indústria. Não é, a responsabilidade é sempre compartilhada. O que você faz quando o médico pergunta, ou o motorista de ambulância pergunta, olha, quantas horas eu tenho de consumo com esse cilindro de oxigênio aqui? E as informações estão aqui, ó, volume 40 litros, pressure work, tem a pressão pressure work 200 bar, tem a hydrostatic pressure também, tem o volume interno, né? Você vê que o próprio fabricante ele etiqueta sobre as informações do tanque, e ninguém fala nada. E o que a gente faz é multiplicar a pressão pelo volume. Aí você calcula a quantidade de gás que está lá dentro e, baseado no equipamento que vai usar esse gás, você pode falar, ó, você tem tantas horas de gás, enfim, tantos minutos de gás. Pode fazer essa transferência do paciente tranquilo ou não, troca, vamos botar um cilindro cheio. Então, essa gestão, essa parceria com a assistência depende de conhecimento de engenharia. Por isso que é preciso ensinar a medir, a calcular corretamente. Tá? Não, simplesmente, o hospital sabe
quanto ele gasta por mês, em reais. Em metro cúbico ele tem que consultar. Agora, se o metro cúbico que ele compra é igual, ou maior, ou menor, né, que foi prescrito, né, e efetivamente administrado, ele não faz essa conta. Ele não sabe fazer essa conta, não tem interesse em fazer essa conta. Por quê? Porque ele puxa o telefone, eu quero oxigênio, o fabricante manda. Tá? Então temos que mudar isso, começar a medir melhor essa questão. E gerar informação útil. Né? Isso aqui é uma tabela de dados de um hospital que não gera informação nenhuma útil. Se você for analisar, não tem informação útil aí. Então a gente precisa ensinar como coletar informação para poder ter lá quanto que eu compro, quanto que eu consumo, quanto que é prescrito, qual a diferença entre prescrito e comprado. E assim a gente pode gerar informação para tomar decisão com segurança. Né? No caso de plantas PSA, por exemplo, além de são mais medições, eu tenho que medir volume, pressão, fluxo, pureza do oxigênio, né, pureza do ar, contaminantes do ar, contaminantes do oxigênio. E não é só ligar lá e deixa o barco rodar, né? Você está produzindo, você está fabricando oxigênio, né? E é importante assim decidir, né? É melhor produzir ou comprar, né? Tem que fazer estudo, né? Calcular o ponto de equilíbrio, ver o que é vantajoso, o que não é vantajoso, ou manter os dois. Mas hoje a gente não ocupa esse espaço, a gente não faz essas atividades. Por isso que é importante entender a contribuição da engenharia, o que você pode contribuir com o sistema de saúde. Né? Além desses custos de manutenção, etc., tem um custo ali com energia elétrica, que é determinante no caso de PSA. Tanto para o fabricante de gás quanto para o fabricante do hospital fabricando, o ar é de graça. O que você vai gastar é energia elétrica, basicamente. Então, saber gerenciar suas contas, saber que tipo de tarifa você paga, se você está na tarifa sazonal, se você está na tarifa binômia, se ela é sazonal ou não, como que varia o seu contrato no período de chuva e seca, né? E entender os custos totais de manutenção. Tudo isso são exemplos de como a gente pode contribuir no projeto junto com os arquitetos e tudo mais. Tá? E tudo isso que vai ser colocado dentro do hospital, que vai ser definido pelo arquiteto, vai acabar impactando no consumo de energia elétrica e vai impactar no projeto complementar de energia elétrica, vai impactar no projeto complementar de gases medicinais, de climatização e tudo mais. Entender ali, né, exemplos de instalação. A gente fica tão fissurado em calibrar termômetro que não descalibra, né? Hoje só eu vivi aí 30 anos imaginando se a NASA tivesse que fazer calibração anual dos termômetros dos satélites que eles mandam lá para o espaço, né? A gente evoluiu a tecnologia, a gente está tá usando a possibilidade da calibração de modo não inteligente e a gente precisa de melhorar essa forma de utilizar, né, a calibração. Então eu falo assim, tem um vigor exagerado como se diz, nos equipamentos médicos e nenhuma calibração de dispositivos de infraestrutura, como aqui uma chave seca, né? E um disjuntor de pequeno volume de óleo, que você vai fazer o número de abertura e fechamento dele, é uma das formas de você planejar a sua manutenção. Porque se falhar esse único disjuntor, separa o hospital inteiro. E as pessoas não têm essa noção, né? A gente está, como engenharia clínica, ocupando muito hospital, mas a engenharia hospitalar ela ainda é manutenção, predial. Os caras da predial. Então, não é desse jeito que a gente tem que tratar esse caso. Tá? Exemplo do gerador, né? Parece um gerador normal, mas você vê aqui que o diesel não tem bacia de contenção. Se pegar fogo aqui, esse diesel vai espalhar e vai caminhar e vai andar, porque é líquido, né, inflamável, o fogo vai caminhar, né? Vê que a coisa se repete. Esse aqui é um hospital, eu participei da quase um comissionamento, né? Me perguntaram para ver se valeria a pena, mas aqui, seguinte, isso aqui é uma laje do subsolo à esquerda, onde tem uma fresta, e sobre essa fresta foi montada uma parede de drywall. Tá? Você vê que não foi montado adequadamente. Isso para escoamento de ar é importante. E aqui na direita, você pode ver aqui que tem esqueci o nome disso aqui agora, basculante aqui, tudo isso aqui é motor elétrico, tá vendo? Motor elétrico, uma lista de motor elétrico que vai abrir ou fechar esse negócio. Então isso aqui seria o segundo andar. Abaixo disso estão os ambientes. E abaixo dos ambientes está a laje e com essa abertura. Por quê?
Do jeito que foi concebido, o ar deveria entrar por essas aberturas, ser umidificado por isso, entrar nesse túnel aqui, entrar no subsolo e subir por aquela fresta para retornar aqui por cima. Então, você veja, não é uma coisa funcional, né? Essa região onde o hospital está inserido tem muita atividade de agricultura, então é muito difícil limpar isso tudo aqui. Então, foi uma ideia bacana, mas não rola, não funciona. Então, nem toda ideia bacana na concepção funciona na prática. Começar pela instalação. Se fosse fazer essa... Porque assim, o ar entraria no subsolo por essas bocas que eu falei e subiria, não teria por onde sair, ele subiria por essas ranhuras, entraria na parede de drywall e saía por difusores. Então, você está usando a parede de drywall como condutor de fluxo, né, de gás. Então, é importante a gente estar junto para balancear as ideias. Tá? Aqui um exemplo de problemas, né, de importância da engenharia. Isso aqui é tipicamente usado para umidificação de ar-condicionado. Mas isso, se você, na prática, você vai ver uma coisa assim, né? Ninguém sabe o que é isso. Se o cara não acompanhou, se não tem projeto. E isso pode ficar desse jeito, com sujidade, né? E pode ficar pior ainda, né? Por quê? Porque as pessoas não sabem, não entendem a importância. Em que medida essa água pode estar contaminada, eu posso contaminar o ar que eu estou insuflando dentro do ambiente. Então, uma coisa, tem um monte de detalhe que é preciso trabalhar junto. Por isso que é importante ter engenharia especializada no setor saúde. Aqui é um exemplo de torre de resfriamento, né? Aonde vai o calor que é removido de dentro do hospital? Ele vai para essa torre de resfriamento, se for com condensação a água. E aqui no Brasil, nos últimos 2 anos, nós tivemos, ou nos últimos 3 anos, tivemos pelo menos 4 casos de incêndio em torre de resfriamento. Então, assim, se tem torre de resfriamento no seu hospital, é isso que vai acontecer com ela se você vacilar. Você imagina essa fumaça toda negra, que está cheia de gás sulfídrico, cianídrico, um monte de substância tóxica, né? Se ele entra pelo sistema de ventilação, tudo é filtrado, né? Só passa o contaminante, os contaminantes, os tóxicos que são gerados por essa combustão incompleta aí dessas fibras de fibras de vidro, né? Que são feitas essas torres de resfriamento. A questão da geração de vapor e água quente, né? Isso aqui é um queimador. Você queima o gás, né, para produzir vapor e produzir vapor para cocção, você pode produzir vapor para produzir água quente. Então, tem um conjunto de tecnologias importantes que precisa de engenharia. Uma caldeira dessa explode. Quando explode, meu amigo, todo mundo fica sabendo, não dá para esconder. Né? É diferente de um monitor que estraga. Estragou o monitor, você põe outro. Se tem um reserva lá, você põe outro. Agora, você não tem reserva de caldeira, mesmo que você tenha 2. Quando explode, você não esconde, tá? Todo mundo vai notar. É igual fila de raio-x, né? Fila de raio-x a gente também não esconde. Esse aqui é um hospital que eu participei da construção. Durante o Covid, a gente construiu em 4 semanas e meia, com 200 leitos. E aqui a tomada de ar. Eu tinha um insuflamento de ar no ambiente e aqui a saída do ar. Saída de ar. Então, a vazão de entrada, ela tinha que ser ligeiramente menor que a vazão de saída, porque se eu tiro mais que eu insuflo, eu vou ter pressão negativa. E aqui é um exemplo de uma pressão muito negativa, porque nesse caso foi um caso onde falhou a entrada. Se falhou a entrada, vai ficar mais negativo, né? Agora, se falhar a saída, isso aqui vai ficar totalmente positivo. Isso vai ficar positivo, vai sair pelas frestas das portas, vai contaminar o corredor e vai aumentar o risco de transmissão de doença infecciosa transmissível via ar. Então, vocês vejam quanto detalhe num simples aparelho desse ele nos informa. Né? Com relação ao comissionamento, né, a puesta em marcha não é comum no Brasil, ela é necessária. Na minha vida, eu fiz 2 comissionamentos. Esse do hospital que eu mostrei e da torre da ala norte do Hospital Samaritano, foram 60 mil metros quadrados. Eu fui o responsável pelo comissionamento, né? O Samaritano nos contratou, nós montamos uma equipe para receber cada instalação. Então, não é comum, mas é necessária.
Poucas empresas fazem esse serviço, oferecem esse serviço. Na área hospitalar, eu conheço praticamente nenhuma, tá? E não tem cultura desse sistema de trabalho. Hoje o cara projeta, ele mesmo executa e ele mesmo entrega. O correto é o arquiteto fazer o preliminar, básico executivo, com base nesse projeto, eu vou no mercado dos projetistas complementares e dou o projeto arquitetônico e falo, agora eu quero os complementares para esse projeto arquitetônico. Daí a importância do projeto arquitetônico. Todos os projetistas vão cotar sobre o mesmo projeto arquitetônico e depois que eu contrato a empresa do projeto complementar, toco isso junto com o arquiteto, porque sempre tem dúvida, né? Aí eu vou ter o projeto executivo de arquitetura, os projetos executivos complementares. Agora eu pego os dois e vou no mercado, entrego para as construtoras e falo, eu quero construir esses projetos aqui. Aí todo mundo cota pelo mesmo preço, também acompanhado pelos projetistas complementares e pelos arquitetos. Então, os projetistas executivos, tanto arquitetônico quanto de engenharia, contrata a construtora constrói, então um projeta, outro constrói e o outro recebe. E aí faz o comissionamento, tá? Se precisarem de comissionamento, pode falar comigo que eu consigo organizar esse serviço aí rapidamente. E sugestão, né? Tem que mudar de manutenção para engenharia. Manutenção é importante, mas não é o business, né? É parte da engenharia. Continuar promovendo a especialização de engenheiro clínico. Hoje tem uma overdose de curso de engenharia clínica no Brasil, mas não tem nenhum de engenharia hospitalar, né? Aliás, tem um curso, né, de engenharia hospitalar que tinha o da FEI, né, da Faculdade de Engenharia Industrial, não sei como é que está lá, e nós temos do nosso colega o Fumil, que pegou essa bandeira e está defendendo aí esse curso de especialização em engenharia hospitalar, né? Precisamos, né, de fomentar o apoio, né, para a engenharia clínica, engenharia biomédica também, porque o engenheiro biomédico, a indústria consome ele, o mercado consome ele, e ainda poucos estão ocupando a área hospitalar, né? E importantíssimo, né, aprender a trabalhar em conjunto com os arquitetos. É uma mão na roda, gente, você poder trabalhar em conjunto com os arquitetos e fazer parte da concepção de um hospital. Então, o que eu queria falar para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, se inscrevam. Toda aquela questão é muito importante. Se inscreve aí, deixa o like, porque ajuda bastante a aumentar a relevância do tema engenharia clínica nas redes. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!